Agora está gravando, vamos lá. Bom dia. Vamos começar aqui mais uma apostila. Então, nessa apostila a gente vai ver infração penal, aplicação da lei penal, disposições preliminares do Código Penal e dispositivos legais importantes, as súmulas do STF e do STJ. Então, a gente começar na infração penal, a gente vai ver, nessa aula hoje vai ser um pouco mais curta, mas a gente vai ver conceito de crime e contravenção penal. Vamos ver infração penal. Vamos lá, em conceito. O que é o conceito da infração penal? A infração penal é um fenômeno social, disso ninguém duvida, mas como defini-la? Podemos conceituar a infração penal como a conduta, em regra praticada por uma pessoa humana, que ofende o bem jurídico penalmente tutelado, para a qual a lei estabelece uma pena, seja ela de reclusão, detenção, prisão simples ou multa. Ou seja, então, se tem uma conduta na qual é um bem jurídico que está tutelado pela lei, ele é desrespeitado. E aí você tem a pena de reclusão, né, que é a mais, né, rigorosa, detenção, você vê que tem uma gradação, prisão ou multa. Né? Então, vem do mais gravoso, que é a reclusão, a detenção, a prisão simples e a multa. Assim, um dos princípios que podemos extrair é o princípio da lesividade, que diz que só haverá infração penal quando a pessoa ofender, lesar bem jurídico de outra pessoa. Assim, se uma pessoa pegar um chicote e se autolesionar com mais de 100 chibatadas, a única punição para que ela receberá é ficar com suas costas ardendo, pois a conduta é indiferente para o direito penal. Isso aqui é o chamado princípio da alteridade, né? Que a gente estudou na aula 0, na primeira aula. A infração penal é gênero, da qual decorrem duas espécies, crime e contravenção. Vamos dividir desta forma o nosso estudo. Primeiramente, vamos analisar o crime, conceitos de crimes e elementos. Depois, vamos analisar o que diz a lei acerca das contravenções penais. Então, existem duas gradações na infração penal, o crime e a infração penal. E depois, lá na frente, a gente vai explicar, mas o que diferencia o crime da infração penal é justamente a gravidade da pena que você pode receber. Se for muito grave, provavelmente é crime. Se for menos grave, é contravenção penal. Mas vamos primeiro ao crime. Muito se buscou na doutrina acerca disso, tendo surgido inúmeras posições a respeito. Vamos tratar das principais. O crime pode ser entendido sob três aspectos: material, legal e analítico. Sob o aspecto material, o crime é toda ação humana, né, que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico de terceiro, que, por sua relevância, merece a proteção penal. Esse aspecto valoriza o crime enquanto conteúdo, ou seja, busca identificar se a conduta é ou não apta para produzir lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. Assim, se uma lei cria um tipo penal dizendo que é proibido chorar em público, essa lei não estará criando uma hipótese de crime em seu sentido material, pois essa conduta nunca será crime em sentido material, pois não produz qualquer lesão ou exposição de lesão ao bem jurídico de quem quer que seja. Assim, ainda que ela diga que é crime, materialmente não será. Sob aspecto legal ou formal, o crime é toda ação penal a que a lei comina pena de reclusão ou detenção, nos termos do artigo 1º do Código Penal. E aqui ele vai botar, ó, crime, artigo 1º. Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. Então, contravenção é a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, ou alternativa ou cumulativamente. Então, você tem aqui o conceito de crime e de contravenção penal. Crime, você pode ser punido com a pena de detenção, de reclusão ou detenção. A infração penal que a lei comina, que é a contravenção penal que a lei comina com pena simples, combinada ou cumulativamente com multa, é a contravenção penal. Entendeu? Então, aí a distinção, que quando se fala em infração penal, é genérico.
Dentro da infração penal, você tem o crime e a contravenção, né? Contravenção são aqueles crimes de menor potencial ofensivo. A mais famosa de todos é o jogo do bicho. O jogo do bicho não é considerado crime, é uma contravenção penal. Ah, mas por que o pessoal do jogo do bicho vai preso? Porque aí acumula outros tipos de crime, né? Além da contravenção, tem lavagem de dinheiro, né? Tem outras coisas que envolvem, que acaba passando ali pelo jogo do bicho, mas assim, o jogo do bicho em si, né? Aquele negócio de jogo do bicho é contravenção penal, o cara é um contraventor. Só que aí, logicamente, às vezes vão presos porque já envolve outras coisas, né? Corrupção, envolve lavagem de dinheiro, às vezes droga, e aí por isso que acaba alguns, né? Pessoas sendo presas nesse âmbito aí. Não é por causa do crime do jogo do bicho, né? Não é por causa da contravenção do jogo do bicho. Percebo que o conceito aqui é meramente legal. Se a lei combina a uma conduta, a pena de detenção ou reclusão cumulada ou alternativamente com a pena de multa, estaremos diante de um crime. Por outro lado, se a lei combina as penas de prisão simples ou multa alternativa ou cumulativamente, estaremos diante de uma contravenção penal. Esse aspecto consagra o sistema dicotômico adotado no Brasil, no qual exige um gênero, que é a infração penal, e duas espécies, que são crime e a contravenção penal. Assim, temos infrações penais, crimes e contravenções penais. Vejam que quando se diz infração penal, está se usando um termo genérico, que pode tanto se referir a um crime ou uma contravenção penal. O termo delito no Brasil é sinônimo de crime. O crime pode ser conceituado ainda sob aspecto analítico, que o divide em partes de forma a estruturar seu conceito. Primeiramente, surgiu a teoria quadripartite do crime, que entendia que o crime era todo fato típico, ilícito, culpável e punível. Hoje é praticamente inexistente. Depois surgiram os defensores da teoria tripartite do crime, que entendiam que o crime é o fato típico, né, o ilícito e culpável, ou seja, não tem a parte do punível. Essa é a teoria que predomina no Brasil, embora haja muitos defensores da terceira teoria. A terceira e última teoria, acerca do conceito do crime, entende que este é o fato típico e ilícito. Ou seja, você não visualiza a questão da culpabilidade. É porque, não sei se depois lá na frente a gente vai destrinchar mais isso, mas você vai ver que para cada, vamos dizer assim, cada característica dessa do crime, para cada parte dessa análise do crime, você tem vários conceitos. Então, o que é essa parte do conceito de culpabilidade que você tem que analisar? É se houve dolo, se houve culpa, se esse dolo é eventual, né? Se é um crime doloso puro ou se é um crime doloso eventual, se essa culpa ela é uma culpa consciente, se é uma culpa inconsciente. Então, cada uma dessas vamos dizer assim, estudos vai trazer, na hora de você aplicar a pena, a maior ou menor gravidade para aquele crime. Aqui a gente não vai estudar agora, mas depois, provavelmente, lá na frente a gente vai ter. Senão, depois a gente aprofunda nisso. Mas para cada uma dessas partes da teoria do crime, você tem um conjunto de conceitos que você tem que entender para, na hora de aplicar, para ver se aquilo realmente é crime. Primeiro você tem que ver, isso é um fato típico? Não. Então já acabou a análise do crime, isso não é crime. É um fato típico? É. Ok. Ele é ilícito? Opa, não é ilícito, acabou o crime. É um fato típico? É. É ilícito? É. É culpável? Aí você, opa, não é culpável. Entendeu? Quando fala fato típico, é que é falado no direito penal, né? Isso. Está lá no direito penal. Está taxado lá, né? Taxado. Ou é uma conduta humana que pode ser, pô, isso aí está parecendo crime, mas não é ilícito, né? Parecendo uma coisa que é ruim, mas não é. Vamos lá. A terceira teoria é bipartite, só entende o fato típico e ilícito, sendo a culpabilidade mero pressuposto da aplicação da pena, ou seja, para esta corrente o conceito de crime é bipartido, teoria bipartita, bastando para sua caracterização que o fato seja típico e ilícito.
As duas correntes possuem defensores e argumentos de peso. Entretanto, a que predomina ainda é a corrente tripartita. Portanto, na prova objetiva, recomendo que adote esta, a menos que a banca seja muito explícita e vocês entenderem que eles claramente são adeptos da teoria bipartita, o que acho pouco provável. Todos os três aspectos, material, legal e analítico, estão presentes no nosso sistema jurídico penal. De fato, uma conduta pode ser materialmente crime, furtar, por exemplo, mas não será se não houver previsão legal. Não será legalmente crime. Poderá ainda ser formalmente crime, no caso da lei que citei, criminaliza a conduta de chorar em público, mas não será materialmente, se não houver lesão ou ameaça de lesão de algum bem jurídico de terceiro. Desta forma, o conceito de crime tem material, formal e analítico. O analítico material é a conduta, o comportamento, o formal é tal ou não na lei, e o analítico é a teoria bipartite, tripartite e quadripartite, né? Adotada pelo CP é o tripartite, que é o fato típico, ilícito e culpável. Esse último conceito de crime sob aspecto analítico é o que vai nos fornecer os subsídios para que possamos estudar os elementos do crime, fato típico, ilicitude, culpabilidade. Entretanto, esse tema é para a nossa próxima aula. Então, a gente vai ver depois, na outra aula, cada um dos elementos, né, da teoria bipartite. Contravenção penal. As contravenções penais são infrações penais que tutelam bens jurídicos menos relevantes para a sociedade, e por isso as penas previstas para as contravenções são mais brandas. Nos termos do artigo 1º, né, no termo do artigo 1º, a lei de introdução ao Código Penal, artigo 1º da lei de introdução, não existe lei de introdução ao Código Penal, lei do Código Penal, é a parte geral, na realidade. Artigo 1º, considera-se crime a infração penal que a lei combina com pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa, ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção à infração penal a que a lei combina isoladamente a pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então, perceba que a lei estabelece que se considera contravenção a infração penal para a qual a lei estabelece a pena de prisão simples ou multa. Percebam, portanto, que a lei estabelece um nítido patamar diferenciado para ambos os tipos de infração penal. Trata-se de uma escolha política, ou seja, o legislador estabelece qual conduta será considerada crime, qual conduta será considerada contravenção, de acordo com a sua noção de lesividade para a sociedade. Mas, professor, qual a diferença prática entre saber a conduta é crime ou contravenção penal? Vamos lá, qual é a diferença? Muitas, meu caro, vamos lá. Admite tentativa, artigo 14, inciso 2, ou seja, o crime admite tentativa. Não se admite punição de contravenção modalidade tentada, ou seja, se pratica a contravenção consumada ou se trata de um indiferente penal. Ou seja, se você saber que uma conduta é crime, você pode penalizar o fato de você ter tentado aquele crime. No caso da contravenção penal, se você identificar que é uma contravenção penal, não existe a tentativa, entendeu? Então, não Entendi. existe Tipo, tentativa de homicídio já é um crime, não é uma é um contravenção, crime. porque ele tentou matar realmente a pessoa. Uhum. Houve a ilicitude, houve a tripartição que a gente deu agora, né? Que é fato típico, a culpável e a ilicitude, né? Uhum. Só não teve a consumação. E aí você responde pela tentativa. Sim. Vamos lá. Porque também é importante diferenciar. Se cometido crime, tanto no Brasil quanto no estrangeiro, e vier o agente cometer contravenção, haverá reincidência. A prática de contravenção no exterior não gera efeitos penais, inclusive para fins de residência. Só há efeitos penais em relação à contravenção praticada no Brasil. Então, o fato de ser contravenção não gera reincidência para você se você cometer essa contravenção fora do Brasil. Vamos lá. Tempo máximo de cumprimento da pena, 40 anos. Tem o que aqui? A modificação realizada. Eu já ouvi falar que era 30, hein, professor? Mas daqui é a nova legislação aí do Sérgio Moro, a pacote anticrime. O pacote anticrime, tá ok. Então, por isso. Atualização, tá ok.
O pacote anticrime está né, várias partes dele, não sei se essa parte específica está em revisão, não, está né, em processo no STF. Né? Muita coisa talvez vai ser julgada inconstitucional, vai ser suspensa. Depois a gente pode pesquisar como é que está a situação do 40 anos. Né? Porque a média de idade aqui do brasileiro é muito baixa, né, cara? Então, hoje, a nossa média de idade, expectativa de vida é de 70 anos, né? Então, se você cometer qualquer crime aí acima dos 30, já era, né? Você vai morrer na prisão. E a nossa expectativa de vida da mulher, acho que é 74, e do homem é 72. Lógico, isso é uma média, uma expectativa, um estudo atuarial, né? Um estudo estatístico chamado estudo atuarial, tábua biométrica, mas, né, que... Vamos lá, tempo máximo para o cumprimento da pena de contravenção, 5 anos. Aplica-se essa hipótese de extraterritorialidade, alguns crimes cometidos no estrangeiro, determinadas crianças podem ser julgados no Brasil. Não se aplica a hipótese de extraterritorialidade do artigo 7º do Código Penal. Não se prendam a estas diferenças. Para o resultado desta aula, o que importa é saber que há diferenças práticas entre ambos. Portanto, crime e contravenções são termos relacionados à mesma categoria, infração penal. Mas não se confunde, existindo diferenças práticas entre ambos. Então, por hoje, esse conceito está bom, amanhã a gente continua. Mas o que a gente aprendeu aqui? Um overview aqui, né, por alto tudo. Viu o conceito de crime, que é uma conduta praticada por uma pessoa humana, né? Às vezes um animal pode cometer isso aqui é já mais profundo, né? Um animal pode cometer um crime, normalmente o que a gente tem é a responsabilização do cuidador, do proprietário do animal, tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista penal. Então, acontece muito nessas questões com cachorros, né? De raças que são mais violentas, e aí responde tanto, né, civilmente quanto penalmente. Se for pessoa, penalmente também. Se for, né, um outro bicho, às vezes ocorre de um animal atracar o outro, você responde, né, civilmente. Não tem crime ali. Às vezes pode ter também, não sei, a legislação, né, nessa área, mas também tem, né? Hoje tem muita maltrato de animais da cadeia também. Então, conduta humana que ofende o bem jurídico. Por que ele faz conduta humana? Porque ele vai penalizar o ser humano, não dá para penalizar o cachorro. Então, conduta humana, né, que ofende o bem jurídico penalmente tutelado, ou seja, o bem jurídico tem que ser tutelado, tem que estar no código, para o qual ele estabelece uma pena, ou seja, uma punição. Né? Engraçado é isso, que o nosso direito penal ele foca nisso, né? Tanto é que é direito penal, não é direito criminal, você não estuda o crime. Em alguns países é direito criminal. Entendeu? A nossa vara Você já tinha dito isso. Só que no Brasil que eles têm o nome penal, né? Porque ele foca na pena, né? Mas aí o nome do juizado muda, né? O juizado é criminal. Porque você estuda o crime, não estuda a pena. Porque se fosse direito penal, a gente estudar só a pena. Na verdade, a pena é uma das partes do crime. Tanto é que quando na teoria quadripartite, você estuda a punibilidade, estuda também a pena, né? Na tripartite, a gente não está estudando a pena é só uma consequência das 3 primeiras, do fato típico, né, da ilicitude e da culpabilidade. Aí você tem uma consequência a pena. Em outras teorias, em outros países, você tem a pena dentro de uma... Então, se você está dizendo que o direito é penal, é como se você estudasse só uma 4ª parte da situação. Então, na realidade, você estuda tudo, que é o crime, né? Criminologia. Tem livros com esse nome, criminologia, mas estuda outros aspectos também. Lá em Natal, Polícia Civil estava vendo o edital lá de Natal e lá do Paraná, se eu não me engano, e eles exigem criminologia. Em algumas provas eles exigem. A criminologia é interessante, que mostra a história de como surgiu a teoria do crime e estuda aspectos sociológicos, psicológicos, antropológicos do crime, né? Essas questões raciais também. Conceito de crime, a gente viu, né, que o conceito de crime tem 3 aspectos: aspecto material, aspecto legal e analítico.
O aspecto material é a conduta ou comportamento do agente. Aspecto legal é o que está previsto no Código Penal. As infrações penais é crime contra as infrações penais. O aspecto analítico, nós temos três correntes. Corrente quadripartite, fato típico, ilícito, culpável e punível. Tripartita, fato típico, ilícito e culpável. E bipartite é o fato típico e ilícito. E a culpabilidade é pressuposto de aplicação da pena. Irmão, Fala, então isso. Só uma dúvida aqui, rapidão. Não é nem uma dúvida, não, só para o irmão esclarecer para mim. Lá em cima, tava nome ilicitude, né? Uhum. Material, aí essa coisa formal já se aplica aquela coisa que o irmão falou, né? Que é o que está escrito, né? Forma é então, por isso que é legal. Uhum. Que é a lei, né? Cadê como ela aqui, está escrita, entendi. Aqui, ó, material, legal e analítico, entendeu? Material é o conteúdo da ação. Então, tem o estudo, né? O crime pode ser entendido pelo aspecto material da conduta. Tanto é que, se a gente for rememorar as aulas primeiras, por exemplo, no princípio da bagatela, você está vendo especificamente o aspecto material do crime. Você não está vendo o aspecto legal, porque pelo aspecto legal a pessoa já cometeu o crime. Ela desrespeitou o que está previsto na lei. Só que do ponto de vista material, aquele bem tutelado, ele não tem tanta importância e relevância jurídica. E você deixa de aplicar o direito penal. Você na verdade, não é deixa de aplicar o direito penal. Você aplica o conceito do princípio da bagatela, do direito penal, para não punir aquela pessoa. Você não avança. Porque se fosse ver, se você não analisasse no direito penal o aspecto material, não existiria o princípio da bagatela. Porque o princípio da bagatela justamente está em você analisar também o aspecto material das condutas. Né? Eu acho que ele já vai como uma contravenção, né? Já não seria tipo um crime no sentido... Não é nada. Não é nada, não chega a ser nada. Não, você não é punido. A contravenção você pode pegar até 5 anos de cadeia. Até 5 anos, amor. Então, o princípio da bagatela não há punição, a extinção da punibilidade. Não tem como você punir um fato daquele, entendeu? E por quê? Porque o direito você também analisa o aspecto material. Se você aplicar, você só o depara, está previsto na lei, não interessa se você roubou 1 grão de feijão ou 1 tonelada de feijão, você está vendo só o aspecto legal. Você não está vendo o aspecto, né, material da conduta. Então, por hoje, eu acho que já está na hora, 8h30, 8h20 aqui no meu. E amanhã a gente, dependendo da hora que acabar lá a mentoria, antes de eu vir para cá, a gente vai conversando pelo WhatsApp. Ok, eu estou por aqui, o irmão manda o zap. Espera aí, deixa eu...